Meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos a este que tem por objetivo fazer comentários da lição da Escola Bíblica Dominical. No momento, nós estamos estudando todos os livros da Bíblia na sequência. E hoje vamos estudar a lição de número 13, que tem como título Livro de Esté, o livramento de Deus e a festa de Purim. Meus irmãos, queremos também na oportunidade lhe agradecer a você, meu irmão, que faz uso do nosso canal e que se inscreveu no nosso canal. Esse seu apoio para nós é muito importante e nesta semana chegamos ou ultrapassamos 800 inscritos e somos muito agradecidos porque você faz parte também da história deste canal. Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, iniciando a nossa lição, capítulo de número 1, o livro de Esté. Queridos, as nossas bíblias de estudo normalmente identificam o autor deste livro como um autor desconhecido. Porém, algumas bibliografias sugerem que Mardoqueu, um personagem do livro, poderia ser o autor do livro de Esté, uma vez que no próprio livro registra fatos em que Mardoqueu escrevia cartas e enviava para as províncias, o que nos dá a possibilidade, sim, de que Mardoqueu seja um dos escritores. Meus irmãos, acompanhe na sua tela e veja algumas outras informações. O livro de Esté. Este livro registra como Deus livrou os judeus da morte, exaltando uma escrava, que era Esté, a rainha de toda a Pérsia. No quadro, na sequência, nós temos aí o tempo em que ocorreram os fatos do livro de Esté. Perceba aí que exatamente entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras ocorreram os fatos registrados no livro de Esté. Posteriormente, nós temos o livro de Neemias. O livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esté formam os três livros que foram escritos após o exílio. Uma diferença que existe entre os três livros é que Esdras e Neemias relatam fatos que ocorreram principalmente em Jerusalém. Já o livro de Esté, o local onde ocorreram os fatos nele registrado é exclusivamente na Pérsia. Na sequência, nós temos aí outros fatos que distinguem o livro de Esté de outros livros da Bíblia. É o último livro histórico da nossa divisão do Antigo Testamento. Os nossos livros históricos iniciam no livro de Josué e finaliza no livro de Esté. Segundo, o livro não registra o nome de Deus, porém registra a sua presença. O livro não é citado no Novo Testamento, um fato digno de nota. Posteriormente, registra o maior versículo na tradução da nossa Bíblia, Esté, capítulo 8 e verso 9. E por último, é o segundo e último livro da Bíblia com o título feminino. Meus irmãos, o primeiro livro com o título feminino na nossa Bíblia é o livro de Ruth. Ali nós temos uma estrangeira, moabita, que se casa com um israelita, Boaz. E já no livro de Esté ocorre o contrário. Nós temos uma israelita, que é Esté, que se casa com um estrangeiro, que é o rei Assuero. Ambos os livros, tanto o livro de Ruth como o livro de Esté, são lidos em festas judaicas. O livro de Ruth é lido na festa de Pentecostes e o livro de Esté é lido na festa de Purim. Neste quadro, meus irmãos, que temos aí à nossa frente, nos mostra atos da rainha Esté que foram de extrema relevância para a história dos judeus. Primeiro, salvou o remanescente judeu do extermínio e lhes deu segurança e respeito num país estrangeiro. Segundo, uma judia, Esté, como rainha, possibilitou a ocupação de cargos importantes, como por exemplo Neemias e Mardoqueu. Isso foi possível apenas por causa da rainha Esté.
E terceiro, se os judeus tivessem perecido na Pérsia, os remanescentes em crise em Jerusalém talvez não construíssem os muros. Meus irmãos, fatos relevantes que nos provam que a vida da rainha Esté foi de extrema importância no meio do povo judaico. Ainda no capítulo de número 1, nós temos o tópico 1.1. Quem foi Esté? Meus irmãos, o nome de Esté é um nome persa, que significa estrela, mas também era conhecida pelo nome Hadassa, que é o seu nome em hebraico. Quando lemos a história de Esté dentro dos registros no seu livro, nós temos uma tradução, o significado do seu nome mais pertinente seria protegida ou aquela que protege. O nome de Esté tem muitos significados, porém esses dois trazem fatos mais coerentes com aquilo que Esté é dentro daquilo que está registrado no seu livro. Quem era Esté? Jovem judia que perdeu seus pais, a Bíblia só relata o nome do seu pai, que era Abiail, e foi criada pelo seu primo Mardoqueu, e lhe era submissa. Outros fatos que a Bíblia relata aí de quem era Esté, era que Esté era escolhida, ou foi escolhida como substituta melhor do que a rainha Vasti. Esté também era moça virgem, bela e formosa. Esté também era graciosa aos olhos de todos, foi a mulher mais amada por Assuero, e Esté também cria e praticava o jejum como sacrifício. Meus irmãos, a história de Esté se inicia de uma forma bem delicada quando pensamos em uma criança que não tinha pai, que não tinha mãe, foi criada numa casa que não era sua, com um parente, um primo era o seu parente que lhe foi criado. Então, meus irmãos, tinha tudo para talvez ser uma história que não desse certo. Porém, na história de Esté, havia também um Deus que tinha propósito na vida daquela jovem e tornou-se a poderosa rainha da Pérsia. Meus irmãos, iniciamos agora o capítulo de número 2. Esté se torna rainha. Meus irmãos, o livro de Esté inicia com uma festa oferecida pelo rei Assuero a todos os governantes e príncipes de 127 países que eram subordinados ao seu império. Meus irmãos, esta festa durou 180 dias. Após esses 6 meses de festa, foi ofertado mais uma semana de festa, mais 7 dias, onde tinha comida e bebida à vontade. O propósito do rei Assuero em oferecer esta festa era mostrar para os súditos do reino o quão grande e glorioso era o seu império, mostrando a sua força, o seu poder, a sua glória e a sua riqueza. Entre essas demonstrações, no meio da festa, quando todos já estavam embriagados, ele manda chamar a rainha Vasti para que ela pudesse se apresentar no meio dos homens que ali bebiam, para poder mostrar a beleza da sua esposa. Porém, a rainha Vasti se nega a entrar no meio daquela celebração, o que acaba trazendo um mal-estar em meio à festa, uma vez que a rainha desobedeceu uma ordem direta do rei Assuero. Por causa desta situação, foi chamado os homens entendidos da lei da época e lhes foi perguntado o que deveria ser feito legalmente nestes casos. Foi então que deram a orientação ao rei que a rainha Vasti precisava ser afastada do trono e nunca mais entrar na presença do rei, e que outra mulher, melhor do que ela, pudesse tomar a coroa de rainha de todo aquele império. Quando o rei ouviu essa explicação, muito lhe satisfez da resposta, então mandou que se fizesse cartas que se encaminhasse aos 127 países
que faziam parte do império, para saber que quem deveria mandar dentro de casa era o homem, uma vez que a atitude da rainha Vasti poderia influenciar as mulheres a passar a desobedecer os seus maridos, porque poderiam dizer: a rainha Vasti desobedeceu ao rei, então eu também não irei obedecer ao meu marido. Por causa desta possibilidade, foi feita uma carta enviada aos 127 países, o que pareceu bem aos olhos do rei e corrigiu o problema causado pela rainha Vasti. Meus irmãos, dentro do contexto que acabei de trazer para os irmãos acerca da festa do rei Assuero, eu lhes trago uma seguinte questão. A rainha Vasti, ela era uma mulher insubordinada ou era uma mulher decente e virtuosa? Meus irmãos, desde a minha adolescência eu tenho ouvido falar coisas negativas acerca da rainha Vasti. Porém, quero vos trazer uma interpretação que nós temos acerca desta mulher. O versículo de número 11 do capítulo 1 diz assim: que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real. O Targum, que é a tradução da Bíblia do hebraico para o aramaico, ele acrescenta uma palavrinha aqui que diferencia na interpretação. Observe que o rei Assuero chama a rainha Vasti para que se apresente com a coroa real. No Targum, na tradução do hebraico para o aramaico, diz assim, que a rainha Vasti se apresente ao rei unicamente com a coroa real, ou seja, ela deveria vir despida apenas com a coroa na sua cabeça. Irmão Johnny, será se isso era possível? No meu pensamento, sim. É tolo pensar que o rei estivesse chamando a rainha para vir se apresentar vestida como rainha, com as suas vestes reais, uma vez que todos daquela festa já haviam visto a rainha vestida como rainha. Então, qual seria a intenção de chamar a rainha novamente para se apresentar em meio a homens bêbados que estavam ali para ver a glória daquilo que o rei tinha para mostrar? Certamente que o rei já tinha apresentado aos seus convidados todas as suas concubinas, todas as meretrizes que trabalhavam a serviço do palácio e exercia suas profissões nessas festas. Então, se o rei queria mostrar sua grandeza, não seria tolo de nós pensarmos que talvez a intenção realmente de Assuero era revelar uma rainha nua, despida, conforme ela veio ao mundo. Essa seria a razão pelo qual a rainha Vasti teria negado o pedido do rei Assuero. Nós, como cristãos, independente de mulher ou homem, devemos nos vestir com decência e com modéstia. Em outras palavras, nossas vestes devem expressar a santidade que possuímos em Deus. Nós não nos vestimos para ser santo. Nós somos santo e por isso nos vestimos como convém. As nossas vestes não devem causar e nem promover a sensualidade. A sensualidade, ela pode estar tanto nos olhos de quem vê, como também no coração de quem promove a sensualidade. Por isso, meu irmão, vigiemos com relação a estas coisas. Na sequência do tópico, meus irmãos, ainda falando a respeito do momento em que a rainha Esté tornou-se rainha, por causa da ausência, ou da perda da coroa pela rainha Vasti, foi feito um concurso de beleza para poder nomear uma nova rainha. Esté tinha pelo menos ali 127 concorrentes, uma vez que havia 127 países que estavam sob o jugo do Império Persa. E quando foi feito, meus irmãos, esse concurso de beleza, foi ofertado às mulheres que pudessem passar um ano, um tipo de spa, cuidando da sua beleza. 6 meses com mirra e outros 6 meses com outras especiarias que pudessem contribuir na sua aparência. A Bíblia Sagrada diz
que quando iam se apresentar perante Assuero, havia alguns itens que era de uso obrigatório e o que mais as moças desejassem, tudo lhes seria oferecido para poder revelar a sua beleza. A Bíblia diz que Esté, quando foi se apresentar perante o rei, ela somente utilizou os itens obrigatórios, não pedindo nada mais. Quando ela se apresentou perante o rei, ali estava aquela que seria nomeada a nova rainha de toda a Pérsia. Acompanhe na Bíblia. O livro de Esté, capítulo de número 2 e verso 17. E o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Meus irmãos, aqui está o momento em que Esté tornou-se rainha, como providência de Deus, já pensando no livramento que Deus traria para todo o povo judeu. Na sequência, meus irmãos, temos o capítulo de número 3. Os judeus são ameaçados. Na sequência da história, após a Esté ter se tornado rainha, a Bíblia nos menciona que o rei Assuero exalta um homem chamado Amã, lhe dando um posto de muita importância dentro do império. Ele passou a ser o segundo homem mais importante do império após o grande imperador Assuero. Este cargo lhe dava a honra de que onde ele passasse, todos os súditos deveriam se prostrar perante ele. Ocorre que um homem chamado Mardoqueu, primo de Esté, que foi quem criou a rainha Esté, não se prostrava perante Amã. Amã ficou sabendo a origem de Mardoqueu, que era do povo judeu. Então começou a criar um ódio, não apenas por Mardoqueu, mas por todos os judeus. E por causa desse ódio, foi até o rei Assuero e disse o seguinte: Rei Assuero, dentro do império tem um povo que possui uma lei própria e por causa da sua lei negam a obedecer algumas das nossas leis. Ele então influencia o rei a matar este povo, o povo judeu que desobedecia a lei. Qual lei? A lei de se prostrar perante ele, perante o Amã. Então, meus irmãos, o rei concorda, lhe dá o seu anel, Amã faz cartas, manda para as 127 províncias, anunciando que no dia X deveriam matar todos os judeus. Esta referência está na Bíblia, no livro de Esté, capítulo 3 e verso 13. E as cartas que se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Meus irmãos, o projeto estava feito, era para exterminar todos os judeus. O dia estava marcado, era dia 13 do mês de Adar, que seria mais ou menos ali entre o nosso fevereiro e o mês de março. Meus irmãos, esta carta foi recebida de forma diferente por várias pessoas, e a Bíblia cita isso. Acompanhe aí na sua tela. A notícia do extermínio. Amã ficou satisfeito e foi beber alegremente com o rei, que não sabia, que era o povo judeu que seria exterminado, e nem sabia que Esté também era uma judia. E nós temos como segundo aí, a cidade de Suzã ficou confusa com a notícia, não estavam entendendo o porquê da morte dos judeus. Mardoqueu rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e clamou com amargo clamor. Os judeus, grande luto, com jejum, choro, lamentação e panos de saco em cinza.
Já os inimigos do judeu organizavam-se para assenhorar-se deles. Meus irmãos, sempre o povo de Deus está sendo perseguido e sempre há alguém buscando a nossa morte, tentando nos tirar ou da presença de Deus ou também tirar a nossa vida, porque a nossa vida influencia os outros a andarem na luz. Olha só o que o nosso comentarista trouxe para nós dentro deste tópico. Acompanhe aí. Trouxe para nós aí o significado de alguns personagens dentro do contexto. Nós temos aí os antitipos, que são as representações, e nós temos os tipos, que são as realidades e a ação de cada um deles aí. Nós temos Amã, como a realidade seria o diabo, cuja ação seria um inimigo do povo de Deus. Nós temos Esté como um tipo de Cristo, que seria o Salvador, ou Esté seria Salvador. Nós temos Mardoqueu, que representa aí na realidade o Espírito Santo como um intercessor, como conselheiro, né, que estava ali para com Esté. E temos aí também os judeus, que representam, né, um tipo de igreja. E nós, como igreja, como ovelhas, somos levados todos os dias ao matadouro. Embora o livro de Esté não contenha o nome de Deus, sua história é um registro incontestável de como Deus trabalha para proteger o seu povo. Meus irmãos, com certeza que no mundo espiritual há uma batalha diária para destruir a igreja, assim como no livro de Esté queriam destruir os judeus. Porém, o Senhor nos guarda todos os dias e nos protege todos os dias. Mas precisamos andar na luz, como Ele na luz está, e precisamos ter comunhão uns com os outros, para que estes benefícios do Senhor cheguem até a nossa vida. Entramos agora para o capítulo 4, Esté intercede pelos judeus. Do tópico 4.1, a estratégia utilizada por Esté. Meus irmãos, Esté estava decidida, ela mesmo disse, vou me apresentar perante o rei, perecendo, perecerei. Em outras palavras, estava dizendo, se o rei não me aceitar e me mandar matar, então eu vou morrer, mas estou decidida em executar. A Esté utiliza algumas estratégias para poder chegar no seu objetivo. E nós vamos verificar quais são essas estratégias. Primeira estratégia de Esté, jejum. Meus irmãos, a primeira estratégia de Esté foi entrar pelo campo espiritual. O jejum, meu irmão, somado à oração e à ação, a tomada de atitude, é uma arma espiritual poderosa que faz a diferença na vida do cristão. E a primeira atitude de Esté, ou a primeira estratégia foi entrar numa campanha de jejum. Aí ela chama as moças que eram suas servas, Mardoqueu, todos os judeus, incluindo ela, a fazer um jejum por 3 dias. E dentro de 3 dias, ela se apresentaria perante o rei. Segunda estratégia de Esté, seduzir a atenção do rei. A Bíblia diz que após os 3 dias de jejum, ela coloca suas vestes reais, coloca sua coroa de rainha, se produz, fica bela, bonita, igual o dia do concurso que ela ganhou, o concurso de beleza, e depois de pronta, vestida para impressionar, ela vai para a porta que fica à frente do trono, do lado de fora, numa posição estratégica onde o rei poderia vê-la. Quando o rei vê a rainha toda bem vestida do lado de fora, chama a rainha Esté, estende o seu cetro, que era um gesto que ele tinha de poder demonstrar que aquela pessoa, mesmo sem ser convidada, poderia se apresentar. Então ele estende o seu cetro, ela toca no ponto daquele cetro ou daquele bastão e ali começa a conversa, já que o rei aceitou a presença da rainha Esté. Agora, meus irmãos, a terceira estratégia de Esté, a sua terceira estratégia é aproximar o inimigo. Olha o que Esté faz.
Quando o rei lhe pergunta o que ela quer, ela diz: rei, eu acabei de fazer um banquete, eu tenho vinho preparado para que o Senhor possa usufruir daquilo que há de mais saboroso dentro deste palácio. Porém, rei, gostaria muito que Amã também viesse participar conosco deste grande banquete. Olha aí, irmãos, Esté trazendo o inimigo para perto, porque ela estava prestes a tomar a decisão final que resolveria aquele problema. A quarta estratégia de Esté foi armar uma cilada para o inimigo. Esté estava na presença do rei também de Amã. Então ela diz assim: rei, o que eu tenho para lhe pedir é tão importante, mas tão importante, que eu preferiria fazer um banquete melhor, exclusivo, amanhã. Amanhã eu faço uma janta melhor para oferecer ao rei e também a Amã, e então eu lhe direi abertamente aquilo que eu tanto lhe quero dizer. O rei aceitou, ficou marcado para amanhã. O projeto de Esté estava em andamento. Meus irmãos, Amã estava caindo tão direitinho no projeto de Esté que ele foi para casa morto de feliz. Ele só ficou triste porque quando ele estava saindo do palácio, novamente Mardoqueu não se prostrou perante ele. E ele ficou com ódio de Mardoqueu. Foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele contou para sua mulher e contou para os amigos que ele havia jantado exclusivamente com o casal, o rei e a rainha, e que amanhã ele teria um novo jantar exclusivo. Ele estava muito feliz. Porém, ele só não estava totalmente satisfeito porque Mardoqueu continuava resistindo se prostrar à sua autoridade. Foi naquele momento ali que os amigos e a esposa de Amã lhe deram uma ideia. Disseram assim: por que tu não faz uma forca para Amã de 50 côvados, que dá 25 metros, e amanhã de manhã vá lá com o rei e peça ao rei para enforcar Mardoqueu. Amã gosta da ideia. Ele então manda fazer a forca, vai dormir e de manhã ele se apresentaria perante o rei. Meus irmãos, Amã foi dormir cheio de projetos diabólicos. Porém, o que ele não sabia é que Deus estava entrando com providência. Naquela mesma noite, quando Amã foi dormir, o rei, com insônia, não conseguia dormir. Então ele chama um dos seus súditos para poder buscar algum livro para ler, e ele gostaria de ouvir leituras. Foi quando então foram no arquivo real e pegaram exatamente as crônicas do rei, que contava que algum tempo atrás Mardoqueu havia livrado o rei da morte, quando ele descobriu uma conspiração que estava sendo feita dentro do palácio. O rei então pergunta para os seus súditos: o que foi feito por este Mardoqueu que me livrou da morte? Disseram então: rei, não foi feito nada a Mardoqueu. Quando amanheceu o dia, Amã vai até o palácio no objetivo de pedir a morte de Mardoqueu por enforcamento. Mas antes de ele falar, o rei pergunta a Amã: Amã, o que deveríamos nós fazer a um homem cuja honra eu me agrado? E eu quero honrar esse homem. O que eu devo fazer a um homem que eu quero honrar? Aí Amã, achando que era para ele a honra, então ele diz assim: rei, faz o seguinte, pega o teu cavalo real, pega esse homem, monta no cavalo que o Senhor costuma usar, coloca a coroa de rei na cabeça dele, coloca as vestes de rei sobre ele e pega dos teus melhores príncipes que tiver aqui no império para poder ir puxando o cavalo e gritando na frente: assim se fará ao homem cujo rei deseja honrar. O rei, quando ouviu essa ideia, achou maravilhosa. Então ele disse assim: Amã, tu então será esse homem que vai montar no cavalo. Não, é o que vai puxar o cavalo. Quem vai montar em cima do cavalo é Mardoqueu, que eu quero honrá-lo porque me livrou da morte. Irmão, Amã fez tudo conforme ele mesmo idealizou, só que para Mardoqueu.
Quando acabou aquela caminhada, carregando o cavalo e honrando Mardoqueu, voltou para casa com muito ódio. Quando ele estava relatando o fato para sua família, chegaram os eunucos do rei no finalzinho da tarde e chamaram Amã para ir para o jantar. Lembra? O jantar que estava marcado com Esté e com o rei estava na hora. Pegaram Amã e levaram para o palácio. Quando chegaram lá no palácio, estava bem jantando, o rei pergunta para Esté: Esté, qual é o teu desejo? Qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? Esté pega e diz: Rei, a minha petição é que o Senhor me deixe viver. O meu requerimento é que o Senhor permita que o meu povo viva, ou pelo menos sejamos escravos teu, mas que pelo amor de Deus não nos mate. O rei fica sem saber o que dizer e pergunta: mas quem que está planejando matar a minha rainha e o povo da minha rainha? Rainha Esté pega e olha para Assuero e diz: quem é o inimigo? Quem é o que está tentando o nosso mal? É este Amã, o segundo dentro do império. Irmãos, o constrangimento foi grande. O rei se levantou com muito ódio no seu coração, levanta-se da mesa e vai em direção ao jardim, e Amã fica desconcertado, sem saber o que fazer. Ele então se levanta do seu lugar, vai até a rainha Esté para pedir por misericórdia, porque ele mesmo não sabia que Esté também era judia. Ocorre que quando ele se aproxima de Esté, possivelmente tropeça, cai em cima do leito de Esté. O rei volta para o recinto e qual é a cena que ele vê? Ele vê Amã deitado no leito da rainha Esté. Aí Amã pega e vê uma cena que ele não se agrada e ele tem a seguinte interpretação: quer dizer que além de querer matar minha esposa, agora você vai querer forçar a minha esposa? Em outras palavras, vai querer estuprar a minha esposa? Irmãos, os servos do rei pegam Amã, colocam um saco na sua cabeça e antes de tirarem ele da presença do rei, não tem aquela frase que diz que não tem nada ruim que ainda pode piorar? Um dos servos que estavam ali trabalhando olha para o rei e diz assim: Rei, Amã mandou fazer uma forca para Mardoqueu, aquele que o Senhor mandou honrar ainda hoje durante o dia. O rei aproveita a forca que Amã fez para Mardoqueu e manda levantar Amã quando morre enforcado. Não somente Amã, mas também os seus 10 filhos com toda a sua família. Ainda no capítulo de número 4, chegamos ao último tópico da nossa lição, que é o tópico 4.2, a festa de Purim. Meus irmãos, Amã estava morto, a sua família também estava morta. Porém, a carta que Amã havia feito tinha circulado pelo meio de todo o império. Então, nos 127 países onde possivelmente havia judeus espalhados, a notícia era: no dia 13, pode-se matar todos os judeus. Então, o que fazer? Mardoqueu vai até o rei juntamente com Esté, conta a história toda para o rei e então solicita ao rei que revogue a carta. Porém, uma carta selada com o anel do rei não podia ser revogada. Então, qual foi a ideia? Vamos fazer uma outra carta, selar com o anel do rei, dando autorização para os judeus fazerem a sua defesa. Quem quiser buscar a sua morte, que eles possam se defender e matar os seus inimigos. Assim foi feita a carta, os judeus ficaram extremamente felizes e se juntaram para poder se defender. De forma que quando alguém no dia 13, que era a data marcada para o extermínio, fosse até a casa de um judeu para buscar a sua morte, eles estavam preparados e autorizados pelo rei para se defender. Naquele dia 13, meus irmãos, houve uma grande matança, morreu muita gente, mais de 75 mil pessoas morreram em todo o império. Isso significa, meus irmãos, que os judeus tiveram a possibilidade providenciada por Deus no último momento de salvar a sua própria pele.
Meus irmãos, Deus é o último recurso, porém é o recurso mais supremo. Por causa desse grande livramento do extermínio que os judeus tiveram, foi criado a festa de Purim, em comemoração ao livramento de morte que os judeus receberam naquele dia 13. A festa de Purim é comemorada no dia 14 e no dia 15, logo na sequência após o dia 13. O nome Purim vem de uma prática que Amã utilizou para poder escolher o dia 13. Ele lançou sorte. Ao lançar sorte, caiu no dia 13, como se ele tivesse sorteado o dia 13. Esse tipo de lançar sorte, essa prática é chamada de Pur. P-U-R. Por esta razão é criado o nome da festa, o título da festa é chamada de Purim. Meus irmãos, até o dia de hoje é comemorado a festa de Purim. E nessa festa, até o dia de hoje, quando estão ali comemorando, quando alguém grita o nome Amã, existe uma grande vaia entre os presentes. E quando se grita Mardoqueu, existe ali uma grande alegria, festejo e brindes entre os convidados que estão ali presentes. A festa de Purim é muito semelhante ao nosso Natal. É uma festa onde os judeus trocam presentes entre si e também se sentem com o coração cheio de alegria em doar dádivas, presentes a pessoas mais pobres e mais necessitadas. Meus irmãos, o livro finaliza com a exaltação de Mardoqueu, se tornando ele, no lugar de Amã, o segundo homem dentro do império e morando também na casa de Amã. A casa foi dada para Esté e Esté cedeu para que Mardoqueu pudesse ali morar. E assim finalizamos o livro de Esté. Quero mostrar para você que Deus, embora não tenha o seu nome escrito no livro da Esté, mas ele sempre esteve ali presente. Olha aí na sua tela. A presença de Deus no livro. Primeiro, uma moça judia é escolhida como nova rainha. Só Deus faz isso. Mardoqueu, houve uma conspiração contra o rei, porque ele estava ali na beira do portão. Terceiro, o rei estende o cetro para Esté, presença de Deus. Assuero perde o sono e lê exatamente o registro dos atos de Mardoqueu, hora antes de Amã sugerir a sua morte. Irmão, é a presença de Deus no livro de Esté. Os planos de Amã são revestidos a favor dos judeus. Meus irmãos, não tenhamos dúvida, o nome de Deus não está lá, mas é no silêncio que ele trabalha. Deus abençoe a sua vida e a nossa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho. Dessa forma, o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.